Fala, mestres, e como vocês estão? Vocês foram bem na última rodada? Infelizmente, o nosso time do canal não foi tão bem, né? A gente deu uma tropeçada aqui. Eu acho que a gente podia ter escalado um pouco mais simples, né? A gente fez algumas apostinhas que não deram certo. O Hulk jogou todo baleado com caganeira, né? Saiu e forçou amarelo ainda. De Plácido não jogou. Aí o Gilberto, que estava no nosso banco, resolveu foder também. Ele entrou e fez o pênalti. Aí de tabela ele levou o SG do Vitor Hugo. Quem assistiu Bahia e Vasco viu que foi um jogo meio sem chutes do Vasco, então era para ser um jogo com o SG do Bahia, mas enfim, acontece, tá? Sinceramente acontece. Mas quem pegou as nossas dicas, né, no nosso vídeo, viu que a gente tinha dado opções como o Vitor Sá, que fez 13 pontos, o, o próprio goleiro, o Clayton, né? Goleiro do Bragantino, muito boa opção. Tá? A gente também tinha dado essas opções, só que a gente foi teimoso, a gente queria talvez tirar mais pontos, a gente acabou caindo em algumas posições, né? A gente ainda está com 1770, 1779 pontos, a gente está no top 800, 900 do Brasil, enfim. E vamos falar sobre a próxima rodada. Bem, a próxima rodada é complicada porque ela começa na quarta e ela termina no sábado, pessoal. Ah, mas qual que é o problema disso? É simples. Antes de começar a rodada, você tem eliminatórias sul-americanas, tá? E assim, vários jogadores foram convocados. Um exemplo, pelo próprio Brasil, você tem o Rafael Veiga, pela Colômbia você tem o Arboleda e o Rames Rodrigues. Desculpa, o Arboleda é do Equador, tá? Você tem o Piquerez pelo Uruguai, entendeu? Matias Rojas pelo Paraguai, Venezuela Soteldo foi. Então, assim, você tem jogadores que foram convocados, tá? Você tem também o Gustavo Gomes pelo Paraguai também, que vão jogar na terça. Alguns vão jogar, outros só vão para fazer banco, coitado. E pode ser que eles não voltem a tempo para quarta e quinta, né? Jogos de quarta e quinta aqui, tá? Aqui, por exemplo, quinta, tá vendo? Tem alguns jogos de quinta. Eu acho que o Rafael Veiga e o Gustavo Gomes, eles voltam para jogar sim, tá? Até porque o Abel ele costuma não poupar. E não tem por que poupar. Mas você tem que tomar cuidado. É uma rodada que você tem que tomar muito cuidado. Você tem que usar seu banco a seu favor, tá? E, por exemplo, o Atlético Paranaense também é um time que vai estar bem desfalcado. Então, assim, eu acho que é interessante você aproveitar os jogos que você vai ter a escalação, que são Flamengo e Atlético Paranaense, que vai estar com um time bem desfalcado, e o Vitor Roque e o Fernandinho foram expulsos, então eles já não jogariam. Internacional e São Paulo, tá? Esses dois times, inclusive, eles estão na final da Copa do Brasil, que vai acontecer nesse exato domingo, né? Então, assim, a rodada acaba no sábado e você tem a final, o primeiro jogo no Maracanã na final da Copa do Brasil. Então, assim, é bom você ter a escalação desses times e também pensar que pode ser que ele poupe, por exemplo, um Pedro, um Gabigol, talvez jogue um tempo só. Se bem que o Flamengo vai estar bem desfalcado, tá? E talvez, por exemplo, o Lucas não jogue de novo, né? Mesmo o São Paulo não estando 100% aí, tá bem mal no Campeonato Brasileiro, mas pode ser que poupe também, tá? E pensando nisso, vamos fazer o nosso time e tirar a zica, né? E vamos voltar à retomada da média de 85 pontos que a gente tem. Pessoal, a gente vai. Vamos escalar nesse momento pensando que não vai ter zica e os jogadores vão. Eles não vão ser poupados, etc. Primeiro a gente vai. Vamos escalar aqui o Verratti. É um jogador sensacional para Cartola, tá? Eles têm média básica. Aqui ele fez gol, só que você tem jogos que o Vasco não fez gol, ele fez seus 3, 4 pontos. E o Fluminense é um time que cede, tá? O Fluminense é um time que cede bastante para o centroavante. Se você ver o retrospecto dos centroavantes que enfrentaram o Fluminense, todos foram muito bem. Literalmente todos, não é um só. Normalmente, do seu 4-3-3 que enfrentam o Fluminense, os dois atacantes pelo menos fazem mais que 9 pontos. Então, assim, eu acho que o Verratti é uma opção excelente para a rodada. Tá? Um outro jogador muito bom é o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo não fez gol na rodada passada, mas você pode ver que ele sempre tem média básica. Ele faz seus 4 pontinhos e jogando em casa, ele é um jogador muito forte. Tá? O Marcos Leonardo, mesmo o time do Santos sendo uma draga. E o Cruzeiro cede relativamente bem, sim. Ele não era um time que cedia tanto, mas jogando fora de casa ele começou a ceder muito para centroavante. Luiz Soares, aqui o Flaco Lopes entrou no finzinho do jogo, fez gol também. Aqui foi aquele tiroteio, né? Que o Pablo meteu gol, o Canóbio, Vitor Roque por pouco não fez gol. Aqui o próprio Peck foi bem também. E aqui é um jogo merda, né? Jogo merda, com todo respeito. Mas teve média básica do Luiz Adriano, por exemplo. Então o Marcos Leonardo é um outro atacante muito bom. Tá? Agora correndo por fora para essa terceira opção, talvez fosse interessante a gente ir com um Paulinho, muito boa opção, tá? Tem média básica.
vai enfrentar sim o. Ele foi convocado pro Sub-20, pelo que eu sei. Sub-23, tá? Mas deve voltar. Deve voltar a tempo. E o Paulinho, como o Hulk tá suspenso, o Paulinho deve ser o principal jogador do Paranaense nesse confronto na Arena. E é sábado, pessoal. Assim, e vamos falar uma coisa, Botafogo. Botafogo perdeu a primeira no Newton Santos. Não sei se vai abalar, mas assim, Paulinho é um jogador de média básica. No pior cenário, ele sempre faz 5 pontos. Tá? Então, nesse momento, vamos deixar Paulinho aqui. Seria uma boa opção. Mas, por exemplo, você poderia tirar o Paulinho. Umas outras boas opções. O próprio Pedro. O Pedro vai enfrentar um Atlético Paranaense totalmente desfalcado, tá? Vamos ver aqui no Joga 10. Não, eu não sei se vai ter a escalação atual, mas só para vocês terem noção, pessoal, o Atlético Paranaense estava muito desfalcado para esse jogo. Tá muito desfalcado mesmo. Assim como o Flamengo, né? O Bruno Henrique foi suspenso. O Ayrton Lucas também não joga. Eles não têm de Arrascaeta, tá? Mas o Atlético Paranaense, ele ia ser. Canóbio foi convocado pelo Uruguai, não sabe se volta a tempo. O goleiro também tá. Eles não sabem se o Bento lesionado volta. Não, eles não têm Vitor Roque, não tem Fernandinho. Então, assim, é um time, né, que vai jogar meio remendado o Atlético Paranaense. Você pode pôr opções defensivas aqui para o Flamengo ou até ofensivas, né? Mas o Pedro seria uma opção. E você vai ter a escalação do São Paulo, do Flamengo neste jogo, tá? Esse é um dos jogos que você vai ter a escalação e nós vamos ter a escalação logo de cara. Pedro seria uma opção também. Correndo por fora, eu não sei, pessoal. Everton Cebolinha era muito bom para cartola antigamente, mas hoje a torcida do Flamengo quer matar ele, né? Principalmente aquele gol que ele não fez, né? Era só ter chutado, tá? O Lucas Perry tava de goleiro linha e ele não chutou. Aí o Daverson, tá, pessoal? Daverson. Daverson é um cara muito bom para rodada, né? Você não pode ignorar que o América Mineiro é um salseiro. O América Mineiro mita todo o centroavante que enfrenta. Ah, o Cuiabá tá mal, isso é verdade, mas o América Mineiro é pior. Na minha opinião, é pior. Ah, ele ganhou do Santos, cara. O Santos também não é referência nenhuma. Então você poderia pôr Daverson, por incrível que pareça. Uma opção muito boa, tá? Se você não confiar no Marcos Leonardo, você tira, você deixa o Paulinho. Então acho que essas são as opções de ataque que eu vejo nesse momento. A gente pode mudar depois, mas enfim. Indo pro meio campo, acho que o Rafael Veiga tem que estar no seu time. Ah, não sei se vai voltar para jogar na sexta. A gente vai ter que usar o banco, pessoal. Mas o Rafael Veiga é uma unanimidade. Ele é muito forte jogando em casa, a média dele é altíssima, tá? O Goiás também é um time que cede bastante para meia. Você pode ser até opção de capitão, tá? Eu acho que o Gerson é uma opção interessante que você pode pôr. E talvez o Arias também. Tá? Ficaria legal esse meio campo aqui. O Arias tem média básica, mas o Arias é um dos jogadores que foram convocados. Também não sei. Dobrar Palmeiras pode ser. É, pessoal, eu não vejo tantos meias bons para Sauda Vitruga, uma opçãozinha mais ofensiva, eu acho. Acho que o Gerson um pouco mais para talvez desarme média básica. Complicado. Eu acho que eu vou deixar o PP é muito bom para cartola, tá? Ele é um Bitelo 2.0 na minha opinião. Então, você poderia pôr um Caio Alexandre, o Corinthians é um dos times que cedem bastante para meia, mas eu não confio muito confesso que eu não confio muito no, no no Fortaleza, tá? Então eu acho que dá pra você pôr um Cristal do bate-pênalti também. É um jogo difícil, tá? Jogo difícil, Bragantino. Cara, o terceiro meio é complicado, viu? Mas nesse momento, vamos fazer o seguinte: vamos deixar o Arias até média básica. Nesse momento, tá? Nesse momento. Depois a gente decide melhor. Laterais pra rodada, pessoal. Acho que o Bruno Pacheco é a primeira, na minha primeira unanimidade, por quê? De laterais, o Corinthians cede muito pro lateral esquerdo. E eu falo, o Corinthians, eu sou corintiano. Eu falo, o Corinthians é muito mal treinado pelo Vanderlei Luxemburgo. É péssimo. É um time péssimo, é muito mal treinado, tá? E ele cede para laterais sim, tá? Aqui foi 1 a 0 pro Corinthians, gol cagado, que o Mariano entregou pro Yuri Alberto, ele e o Roger Guedes fez gol. O Rubens fez 6 desarmes. Aqui segurou o SG, 3 desarmes. Aqui não tem, não sei por que não tem estatística, depois a gente vai atrás. 3 desarmes por Marlon. Bruno Pacheco tem potencial de segurar SG, tá? E também, ele não jogou esses dois jogos aqui, e também fazer uns 3 desarmezinhos. Muito potencial, tá? 4 desarmes aqui quando ele joga. Então, acho que o Bruno Pacheco, pra mim, é a minha primeira unanimidade. A minha primeira unanimidade é essa. Indo por fora, cara, o Wesley é sempre bom pra cartola. Se você vê esse cara aqui, ele tem média básica, ele sempre faz mais que 5 pontinhos. Aqui foi contra o Botafogo sem SG, sem nada, tá? Isso aqui não é assistência, não. Aquele gol contra do Marlon Freitas, golaço, não foi não foi assistência não, foi média básica isso, tá? Mas eu acho que o Mike é um lateral que está sendo bem escalado, tem potencial de SG, ele está jogando avançado, né, pessoal? Se vocês forem ver o Palmeiras, ele está jogando até no lugar do Arthur. Eu não gosto muito para
futebol específico é que o Arthur tá jogando lá do Dudu que se machucou, né? Mas o Mike tá entrando aqui, ele é um lateral avançado, então ele tem potencial de desarme e assistência, então é muito boa opção sim pra Cartola, tá? Acho que a gente vai deixar o Mike por causa disso. Mas o Wesley é um lateral excelente. Corre por fora, é um lateral excelente, fora o próprio Juninho Capixaba. Juninho Capixaba é um monstro pra Cartola. Ele é um dos poucos jogadores que fazem ponto toda a rodada, inclusive uma opção que você poderia fazer para ser seu capitão toda a rodada, né? Mas eu acho que o jogo com o Grêmio é um jogo complicado. Nesse momento a gente vai de Pacheco e Mike. Vamos para a zaga. Acho que você tem que ter a zaga, alguém da zaga do Flamengo. O Léo Pereira, acho que vai ter potencial desse jeito. Acho que o Gustavo Gomes. Acho que não dá para inventar muita coisa não, vou ser bem sincero para você, tá? Tem potencial desse G e enfim, a gente vai depois analisar se tem scouts a favor, mas eu acho que esta combinação é muito boa, tá? Eu acho que o técnico, você pode ir de Jorge Sampaoli, pensando que o São Paulo vai jogar, vai bem contra o Atlético Paranaense desfalcado, o próprio Vojvoda, e eu acho que o Abel é muito, o Abel é muito sólido para jogar em casa, tá? Muito sólido. Difícil. Palmeiras vem bem. Palmeiras vem bem. Goiás também. Time chato, time encardido. Mas eu acho que o que equilibra potencial de gol, não tomar gol e ganhar bem até 2-0, etc. Acho que é o Palmeiras. O Flamengo já oscila muito, né? Já tá oscilando muito. Ele ganhou muito bem contra o Botafogo. Porém, a gente não sabe qual que é a escalação em si, né? Tá muito desfalcado o Flamengo. O Flamengo tá sem o De Arrascaeta, sem o Bruno Henrique, que foi suspenso, sem o próprio Ayrton Lucas. Então o Gerson deve fazer esse corredor, né? O Felipe Luiz joga como terceiro zagueiro. Entendeu? Então, não sei se entra Gabigol também depois aqui, não sei. Eu vejo o Flamengo em questão de poder de fogo um pouco limitado para essa partida, mesmo com o Atlético Paranaense também recortado, tá? Então, nesse momento acho que a gente vai de Abel. Vou ser bem sério pra você, a gente vai de Abel. Depois a gente vai pensar aqui. E pra goleiro, eu acho que a gente vai usar hack. Vamos voltar a jogar certo, tá? Por muitas rodadas a gente jogou no pelo aí, sem hack do goleiro, a gente vai voltar a jogar certo, pessoal. E o que eu quero dizer jogar certo é jogar com hack do goleiro, tá? Eu acho que o nosso goleiro para essa rodada vai ser o Matheus Cunha, tem potencial de SG e jogando em casa, o goleiro do Flamengo é sempre bem acionado. Umas outras opções para a rodada. Se você pensar que o Cássio vai segurar um 0-0 lá, vai imitar. Mas eu acho meio complicado. Aqui é sempre a mesma história de sempre, né? O Curitiba é uma metralhadora de chute. Pode ser que o goleiro do Bahia segure um 0-0, pode ser, tá? Vamos apelar isso aqui, vai. Vamos apelar para goleiro. Vamos apelar para o nossos status aqui, nossos scouts. É o que eu falei. O Cássio pode ser uma opção. O Fortaleza costuma pistolar os goleiros. Se ele segura um 0-0 lá, ele imita, mas eu acho difícil. E o próprio Atlético Mineiro, né? Se o Botafogo segurar um 0-0 lá, o Lucas Perry é um dos goleiros que mais imitam fora de casa, tá? Muito bom. Só que você não tem o hack do goleiro a seu favor. Esse é um problema. E comandantes. Nossa, o próprio goleiro do Curitiba. O Bahia chuta muito pro gol, hein? Mas é complicado se apostar no saldo, no SG do goleiro do Curitiba. Um dos times que mais tomam gol também. Rocher teria potencial também. Tá? O goleiro do Vasco é foda também, né? Sinceramente é meio complicado você apostar no goleiro do Vasco, no Jardim. E eu acho que aqui, cara, sinceramente eu também não vou apostar em goleiro do Santos, não. Vamos ver o Matheus Cunha, como que tá? Em questão de scout. Não cede muito não. Quem conquista muito é o Flamengo, né? O Atlético Paranaense costuma dar um chute e mais nada. Complicado isso, viu? Vamos repensar depois. Mas muita coisa vai acontecer até a próxima segunda. Você vai ver, jogadores vão falar que se lesionaram, outros não vão voltar a tempo para jogar. Então, assim, muita coisa pode mudar, tá? Mas nesse momento vamos deixar o Matheus Cunha como o nosso goleiro da rodada. Para capitão, cara, eu vejo o Marcos Leonardo com potencial. Isso aqui é doideira, mas seria possível, sim. Mas nesse momento a gente vai deixar o Verratti. A gente vai deixar o Verratti aqui neste momento, tá? Mas eu acho que só para rascunho, pessoal, eu vou deixar o Paulinho do Galo. Eu acho que na verdade não, eu vou deixar o Paulinho, tá? Paulinho tem média básica. Paulinho tem média básica de cartola, jogador de cartola, e a gente deixa o Davinho no banco.
a gente pensa se a gente vai pôr o Davinho no lugar de outro cara. Que ele, inclusive, é uma opção muito boa para essa rodada. Muito boa mesmo, para terceiro atacante, tá? Por exemplo, você mantém esses dois caras aqui e o terceiro atacante é o Davinho, ou vice-versa, o Marcos Leonardo e Paulinho, ou o Marcos Leonardo e Verratti, por exemplo. Que esses dois aqui eles foram convocados pro Sub-23, eu não sei se voltam a tempo também. Principalmente o Marcos Leonardo. O Paulinho acho que é certeza que joga, tá, pessoal? Contra o Botafogo. Agora, o Marcos Leonardo eu já não sei, porque o jogo dele é antes. O jogo dele, quer ver, é na quinta. Então eu não sei se ele volta a tempo, o Marcos Leonardo. Aí entraria no lugar do Marcos Leonardo o Daverson. Tá? Nesse momento, esse é o time esboço. A gente não vai fazer banco, porque pode mudar muita coisa. Hoje é dia 4 e a rodada termina daqui a 8 dias. Né? Então vai demorar. Cara, vai acontecer muita coisa. Vocês têm que ter. Tá vendo notícias, tá vendo? Ó, na terça tem jogo. Aí na. Nossa senhora. Aí na quarta que fecha o mercado, pode ser que alguém lesione aqui, não volte a tempo. E por isso que eu falo, tá? Então tem que estar sempre antenado nas notícias do Cartola. Bem, o vídeo por enquanto é esse. Vamos esperar que a gente fique desicado, né? É absurdo, né? Uma rodada a gente faz 120, tá no top 500, depois a gente dá uma. Infelizmente a gente deu uma escorregada aí, a gente caiu para top 900 alguma coisa, mas a gente ainda está muito bem no Campeonato Brasileiro e a meta até o fim do ano é top 300, tá? Bem, pessoal, valeu e obrigado e a gente fiquem esperando notícias aí para a escalação final do vídeo de segunda-feira. Valeu!